Eu vou utilizar esse arquivo, tá lá no grupo, ó. Arquivos Revit, edifício residencial aula 4, tá? Vou abrir ele. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Aqui, eu vou fazer um piso aqui no térreo, tá? Vou vir aqui, ó, piso arquitetônico. Vou escolher esse piso de concreto aqui. E aqui fora, ó, vou fazer um exemplo, tá bom? Aqui, ó, fazer um piso. Vou finalizar. Agora, aqui na elevação sul, notem que temos só até o pavimento 1, tá? Eu preciso criar mais níveis. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em arquitetura, nível, eu vou ter que selecionar essa caixinha, criar vista de planta. Caso contrário, o Revit ele não cria as plantas aqui no menu, no navegador do projeto. Mas se eu selecionar essa caixinha, ele já vem com o tipo de vista de planta pronto aqui, se eu me selecionar, tá? Ele já vai criar aqui os níveis. Eu posso criar tanto desenhando aqui uma distância, tá? Seleciono uma distância que eu quero aqui. Clico. Ele já criou, né? Pé direito. Um nível em relação ao outro, ó. 3 metros. 3 metros. Ok. Só que tem um jeito mais fácil. Vem aqui, nível, mais rápido. Eu vou colocar um deslocamento aqui, ó, nesse parâmetro de 3 metros. Eu vou usar a primeira ferramenta aqui, ó, selecionar linhas. Tá? E só vou clicando. 1, 4, até chegar no 11. Então, esse aqui vai ser a altura do edifício, tá? Agora, eu vou vir aqui no PAV 1 e vou fazer um piso aqui. Por quê? Vou simular um desnível para uma escada. Tá? Então, tem um nível aqui, ó, um piso. Deixa eu só zerar aqui que ele movimentei para ele ficar corretamente aqui, ó. Aqui nas propriedades, você vai acostumando com o Revit, porque ele é meio que repetitivo. Se eu entro em paredes, temos aqui, ó, as propriedades da parede. Se a gente entra em piso, temos a propriedade do piso. Né? Aqui no corte, no caso, vocês notaram que não entrou em paredes. Por quê? Porque no corte não entra em paredes, tá? A gente não consegue desenhar uma parede no corte. Mas nós vamos usar a ferramenta. Eu vou importar uma imagem que mostra as regrinhas da escala. Uma ferramenta excelente aqui no Revit. Ó. Você vem aqui em arquitetura, escala. Tá? Então aqui, ó, inserir, importar imagem. Vou selecionar uma imagem. Vou selecionar essa imagem. Vou colocar aqui. Tá? Nota que ela está muito grande, então vou selecionar aqui. Deixa eu ver, vou tirar essa caixa aqui que só está atrapalhando a gente. E o recorte também. Tá? Aqui tem umas regrinhas da escada. Ó. O que é dossel, tá? Vou inserir mais uma imagem.
A qualidade não está tão boa, mas só para ilustrar melhor, né? Aqui, ó, nós temos as regras para a escada. Vou selecionar mais uma imagem. Cara, essa imagem é legal, hein? Dependendo da altura do espelho, a escada tem uma inclinação. E aqui é o tamanho da pisada. Por que que eu estou falando isso? Isso aqui é da NBR, tá? Que eu tirei. As dimensões dos pisos do espelho devem ser constantes em toda a escada. Então ele tem que ter essa seguinte condição, ó. Por exemplo, o P, que é a pisada, tem que estar entre 32 centímetros e 28 centímetros o mínimo e 32 o máximo. E os espelhos? Os espelhos é a altura. Essa alturinha aqui é o espelho. Olha aqui. Espelho. Está bem ruim essa imagem. Os espelhos, eles têm que estar entre 16 e 18, tá? E a fórmula de Blondel, essa fórmula aqui, ó, que o P mais duas vezes o E tem que estar entre 65 e 63, tá? Por que que eu estou falando tudo isso? Agora aqui no térreo, eu vou pegar a ferramenta escada. Aqui em arquitetura, aqui ó, essa ferramenta aqui chama escada, tá? Como que ela funciona? Aqui nas propriedades, ó, notem que quando abrimos a ferramenta escada, aqui as propriedades já ficou em relação à escada, ao tipo, tá vendo? E aqui nós temos ó, o tipo da escada. Quais os tipos de escada que temos aqui? Escada moldada no local, escada montada e escada pré-moldada, tá? A princípio nós vamos começar com esta, ó, que é bastante comum, escada monolítica. Selecionei a escada, observando que o tipo da escada, o que temos aqui? Aqui tem as configurações da altura do espelho, que o mínimo, a altura máxima do espelho é 18, certo? E a profundidade mínima do piso é 28. Então, a altura mínima é 16 até 18 e a profundidade mínima é de 28 a 32. Então, aqui ele usa ó, o máximo e a profundidade mínima. E aqui a largura da escada. E aqui nós temos também ó, as regras de cálculo, tá? Se você vir editar e selecionar esse botãozinho aqui, ó, vai abrir as regras de cálculo. Então temos 2E mais 1P. Aqui vamos colocar 65, 64 e 63. Ficou entre 63 e 65. E a gente aqui vai colocar 64. E a altura máxima do espelho 0,18 e a altura mínima, a profundidade mínima do degrau 0,28. Ok? Ok. Eu vou selecionar a escada do tipo reto, tá? Como que funciona? Vou pegar um ponto e quando eu vou indo em direção a outra laje, notem que vão criando espelhos, ó, 4, ando mais um pouco, 6, e ele me diz também que está faltando, ó, criei 10 e falta 7, então quer dizer que vai ter 17 degraus, 17 espelhos, ó. Eu posso ir que ela não vai mais, porque ela já alcançou o nível desejado, tá? Vou parar aqui e vou finalizar essa escada. Agora, eu movimentei o corte aqui, mas eu não vou, senão... Olha a nossa escada. Eu vou alinhar, eu vou usar a ferramenta modificar e vou alinhar a face da escada com essa face do piso. Olha só. E vou deletar o guarda-corpo, tá?
Notem que temos, ó, a pisada de 28 e o espelho de entre 16 e 18, o espelho ficou com 0,17176. Ok? Notem que aqui no final parece que está faltando algo. E a mesma altura, é um espelho. Porque o Revit entende que aqui na vida real vai ter uma viga, onde ela vai engastar nessa viga. Vai ter uma viga aqui, ó, certo? É onde a escada engasta na laje. Só que o que acontece? Aqui no 3D, eu vou ocultar. Como eu oculto esses níveis agora? Eu seleciono o nível do SA ou seleciono o nível e selecionar elementos todos visíveis na vista. E vou utilizar o botão aqui, ó, ocultar na vista. Categoria. Pronto. Ocultei todos os níveis. Parece que falta algo aqui. Como que a gente vai consertar isso? Porque aqui na modelagem tem como consertar, tá? Quando eu seleciono a escala, notem que aqui, ó, nós temos 17 espelhos, tá? Aqui tem a altura do espelho e aqui a profundidade real do piso. Aqui a gente consegue alterar, tá? Mas se alterar aqui vai mudar a angulação da escala. Eu vou vir aqui no TR. Notem também que a escala ela tem um direcional. Se você selecionar ele, ó, deixa eu dar um tala aqui. Eu posso exibir o texto ou não, tá? Ó, posso ocultar o texto ou não, aqui nas propriedades, tá? Outra coisa interessante que eu posso fazer aqui em anotar. Aqui em anotar, temos uma ferramenta aqui, ó. Aqui indicador, nessas abinhas aqui, ó, bem pequenininho. Piso da escada, número de espelho, ele vai me dar, ó, você vem aqui, seleciona, ó. Pronto. Ele já indica o número de espelhos. No caso aqui, nós temos 17, conforme o número aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu quero eliminar, eu quero que esse piso termine aqui, ó. O que eu vou fazer? Por uma questão de estética, né, do 3D da modelagem. Eu vou clicar aqui. Eu vou vir, na verdade, eu vou dar 2 cliques e vou selecionar a escada. Eu vou vir aqui, ó, finalizar com espelho e vou desabilitar, tá? Eu vou vir nessa bolinha, não na seta, na bolinha e vou criar mais um espelho. E vou finalizar, tá? O que acontece aqui no corte? Eu vou só alinhar a face da escada com essa face. Opa, peguei a face da escada com a face do piso. Piso da escada. Olha como que ficou. Perfeito. Ó. Então tem como alterar. Como que eu fiz? Selecionei a escada no PR, desabilitei finalizar com espelho, vim nessa bolinha e arrastei, ela criou um espelho a mais, um piso a mais, né, no caso, e ela encontrou a laje. Eu movimentei a laje um pouco, né, para ficar encaixado e ficou perfeito. Ó. Tá? O que dá para fazer com a escala?
Essa escada monolítica, eu vou editar o tipo. Eu consigo pôr um piso nessa escada. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A escada, ela tem um tipo. Se eu for alterando os parâmetros, o que que acontece? Todas as escadas que usar esse tipo vão ficar igual a essa que a gente alterar. Então a gente tem que duplicar esse tipo de escada. Eu vou duplicar, vou colocar monolítica, exemplo. Ok, já existe. Então vou usar monolítica 3, tá? E aqui, nesse tipo de trecho, eu vou selecionar aqui nesses 3 pontinhos, ó. Só que ele também tem um tipo do lance. É a família do lance, ó. Ele tem um tipo. Eu vou ter que duplicar. Eu vou colocar profundidade de 1,52. Vai ser outro tipo. Eu posso colocar qualquer nome, tá? Ok. E aqui eu posso pôr, ó, o piso. Vou colocar 2 centímetros. E vou colocar o bossel de 2 centímetros, tá? Porque lembra que lá naquele desenho ele falava sobre o bossel. E o bossel ele não pode ser menor, ele tem que ser maior que 1,5 centímetro, tá? E eu posso colocar o material no piso. Só selecionar os 3 pontinhos. Eu vou utilizar o granito preto. E aqui, vou copiar e colar aqui. O material do espelho. O material do espelho não estou conseguindo selecionar. Por quê? Porque eu não habilitei o espelho. Então eu tenho que habilitar o espelho. O espelho ele vai ter 2 centímetros, ok? E agora eu consigo habilitar o material do espelho, tá? Eu esqueci de habilitar o botãozinho do espelho. Então eu vou aplicar. Notem que eu troquei essa família, tá? Eu dupliquei para que a família anterior não perca as características, ok? Pronto. Olha só que legal. Temos uma escada. O dossel, essa distância de 2 centímetros. Temos o espelho. Ó. Temos a distância do piso, que a gente viu aqui, certo? Ó, nossa escala tá. Olha aqui, ó. O bossel pela beiradinha, ele tem que ser maior que 1,5, tá? Aqui é a escada inclinada, mas não vou falar sobre isso agora. Aqui é a regrinha da norma, tá? E a nossa escada ficou assim. Existe mais uma coisa que eu consigo alterar aqui. Por exemplo, esse espelho, ele termina aqui e o piso, ele termina antes do espelho. Mas eu consigo alterar, inverter isso. Por exemplo, aqui, ó, no tipo do trecho, eu consigo aplicar se o espelho ele vai estender, ó, estender o espelho atrás do piso, tá? Ele está estendido, ele está até o fim. Só que estender o piso sobre o espelho, o que acontece? Foi aquilo que eu disse. Agora, o espelho termina antes do piso, aí o piso atravessou, encostou aqui no espelho. Ele terminou aqui no espelho.
tá? É como se o cara sentasse esse piso primeiro, depois colocasse o espelho. Então você consegue inverter. E onde que inverte? Então você seleciona a escada, editar o tipo, e aqui nos espelhos você altera. Ainda tem a unir, tá? Unir vai funcionar quando não tiver Bossel. Ó, vou desabilitar o Bossel, Bossel 0. E eu venho aqui, ó, unir todos os pisos. Olha o que acontece. Ela uniu, eu vim aqui no 3D, ó. Então, a escada, você consegue alterar o tipo dela, né? E alterar alguns parâmetros. Essa escada é monolítica, tá? Eu vou mostrar um exemplo de outro tipo de escada. Aqui só não falei mais uma coisa que eu tinha esquecido. Aqui eu posso alterar se ela é suave ou escalonada. Olha o que acontece. Aqui nós temos uma escala escalonada. Olha só. Na escada anterior, suave, aqui é como se tivesse uma linha, né? Era tudo por igual. Agora ela fez uns dentes, ó. Então ela chama, é o tipo escalonada da escada. Agora temos outro tipo. Eu vou mostrar essa escada montada. Ela tem umas particularidades, tá? Vou utilizar essa aqui, ó. Uma família já padrão do Revit. Só que esse espelho máximo de 190 não funciona no nosso caso, porque nós tem que estar entre 16 e 18, tá? E o mínimo nosso é 28 a 32. E aqui está 25. Vamos editar, duplicar. Aqui a gente vai colocar 180 e aqui 280. Vamos deixar nossa escala no padrão da nossa NBR. Aqui, nesse tipo, ó, vamos trocar para 18. Aqui 28. Ok? Tá? Lembrando que é uma escada montada, que é outro tipo de escada. Aquela era monolítica. E essa escada eu dupliquei o nome e alterei, tá? As regras de cálculo é a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai pôr 64, tá? Aqui o máximo é 65 e o mínimo 63, ok? E vou dar ok. E vou aplicar. Eu vou desenhar a escada, tá? Vai acontecer a mesma coisa com o anterior. Ó, ela criou, olha o tipo da escada. Ela já tem alguns elementos diferentes. Ela tem uma viga lateral. Ela tem os degraus em formato escalonado. Ó, ela tem uma viga central, tá? Então vamos manipular um pouco essa escada. Como que a gente fez para essa escada ficar igual a essa? Vamos selecionar ela. Vamos dar dois cliques aqui no térreo, tá? Seleciona a escada. Desabilita finalizar com espelho. Puxa na bolinha, tá? Ó. E finaliza. Pronto, a escada já alcançou, tá? Como esse tipo aqui, ó. Ó, eu não puxei na bolinha. Olha o que aconteceu, ela não chegou. Vou voltar, vou dar Ctrl Z. Eu só movimentei a escada de lugar. Repetir, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Não puxar na seta, mas puxar na bolinha. Para ela criar o espelho. Então, agora sim. Chegou. Tá? Essa escada é interessante. Eu consigo manipular ela. Essa escala, nós vamos alterar
alguns parâmetros, tá? Seleciona a escada, editar o tipo. Lembrando que nós mudamos o tipo da escada, tá? Agora, do mesmo jeito que a gente fez com a outro tipo da escada, nós temos o tipo do trecho. Só que esse tipo do trecho nós também temos que alterar. Por quê? Porque toda escada que tiver com esse tipo de trecho vai ficar igual a mudança que a gente fizer agora. As alterações que a gente fizer vai refletir em todas as escadas desse tipo, tá? Por isso a gente duplica, ó. Tem alguns tipos aqui, ó, tá? Então vamos lá. Eu vou duplicar e vou deixar esse 2 aqui, ó, porque quando eu duplico sempre tem o número 2. Ou vou pôr um traço exemplo, tá? Mas eu posso mudar tudo aqui, ó, porque ele está falando que tem 50 milímetros, um bossel de 10, o espelho de 13. A gente vai alterar tudo isso aqui. Degraus de madeira. Vamos lá. Temos aqui, ó, a espessura de 5. Vamos colocar 2, tá? O piso. Aqui não temos nenhum perfil de piso, mas dá para colocar algum perfil, tá? Comprimento do bossel. Aqui tem bossel, tá? 1 centímetro, nós vamos colocar 2. Perfil do bossel também dá para trocar nesse tipo de escada. Na, na escada monolítica não dá. Aqui a gente pode criar um perfil pro tipo do raio do bossel, tá? Depois a gente vai ver como que ele vai ficar. E o espelho. Notem que nessa a gente vai colocar 2, tá? O espelho e vamos dar OK. Vou fazer só mais uma alteração. Vou voltar lá e vou colocar madeira, tá? Vou colocar uma madeira aqui, ó. Madeira. Ó, vou colocar essa cerejeira aqui, ó. Tá? Cerejeira, ó. Ok? Pode ser essa, tá? Ok, ó. E colocar. Eu fechei ele no espelho também. Ó, alteramos, tá? Ai, professor, não gostei dessas vigas laterais. Como que eu tiro essas vigas? Vamos editar o tipo, tá? Aqui, ó, nós temos, ó, suporte direito, tá? Nós temos o tipo aqui, ó, do parâmetro, ó, viga de suporte fechada. Vamos alterar para banzo aberto. Olha o que acontece. Ele segue um banzo nos degraus. Aqui do lado esquerdo. Banzo aberto. Olha só, legal. Ele fica lá, ele tem tipo uma viga lateral, entendeu? Um suporte, tá? E eu também posso não ter nenhum, ó, nenhum. E eu posso ter um suporte, cara. E esse suporte no meio também eu consigo configurar a largura dele, ó. Eu tenho os parâmetros aqui, ó, do tipo do banzo, tá? Banzo de 50. Nesse caso meu, eu coloquei de 30. Posso renomear para 30, ok? Porque está 30, né? E vou finalizar. O que que ficou? Só o suporte central. Eu ainda gostaria de fazer mais uma alteração. Eu gostaria de retirar os espelhos e aplicar. Olha como ficou a nossa escada. Top, né? Professor, quero pôr guarda-corpo nessa escada. É só vir aqui em arquitetura, guarda-corpo, colocar na escada e na rampa. E aqui, ó, você consegue escolher o tipo do guarda-corpo. Ó, por exemplo, painel de vidro. Ele já colocou, tá?
Colocou automático. Eu também posso fazer um croquis e colocar um guarda-corpo. Olha só que legal, tá? Por exemplo, também, ó, aqui em arquitetura, escada, vou selecionar a escada monolítica, tá? E eu vou pegar a ferramenta aqui, ó, e vou fazer uma escada assim, ó. Vou puxar 4, tá? Vou vir aqui pro lado e puxar mais um pouco, ó. Olha só que legal. Criei uma escada em U, ó. Ela já foi com o tipo de... Aquela hora eu alterei o tipo lá do guarda-corpo, ela já alterou. Posso deletar. Esse tipo de escala é um patamar, tá? É esse tipo que nós vamos usar. Olha só que legal aqui. Eu posso alterar essa largura, ó. Olha só. Então a escada ela é bem tranquila de executar. Posso diminuir, tá? Então a gente controla, posso criar planos, posso criar tipo 2 patamares, tá? No caso aqui do nosso edifício, vou fazer mais um modelinho aqui, ó. Vou usar uma monolítica, vou usar uma espiral. Eu clico, ela fala assim, ó. Ela me pede um raio, eu só giro. Ó, ela está subindo aqui, certo? Olha aqui o símbolo, assim, né? Eu posso girar essa escada, ó, e posso alinhar. E outra coisa, né? Eu posso corrigir aquele defeitinho. Seleciono a escala, finalizar com o espelho, puxo um degrau na bolinha, tá? Finalizo, vou alinhar novamente e a escada chegou ao nível desejado. Vou tirar o guarda-corpo. Olha aí, que legal. Então a escada é bem legal, tá? O que eu vou fazer agora, ó? Temos um predinho aqui, né? Eu já tinha feito a escada, ó. Fiz uma parede, né? Vou deletar essa escada. O que vocês têm que fazer agora, ó? A parede aqui, vou deletar também, tá? Vou vir aqui no térreo. Isso aqui só foi um exemplo, tá? Uma ilustração de algumas características que a gente consegue fazer com a escada. Coloquei aqui no corte as imagens, né? Da norma. Agora é o seguinte, aqui no térreo, eu tenho um arquivo DWG, tá? Quando esse arquivo DWG está apenas na vista atual, eu consigo mudar essa camada, a propriedade do DWG agora, ó. Eu posso pôr plano de fundo, ele vai para o fundo. Ou eu trago ele para o primeiro plano. Então fiquem atentos, que às vezes o DWG está aqui embaixo. Ah, professor, como que eu faço? Como que você faz? Você vai selecionar, né? Vou tirar aqui o plano, ó, porque senão ele vai querer pegar o piso. Mas ó, eu seleciono tudo aqui, ó, e venho em filtro. Olha lá, marco nenhum, seleciono só o DWG, venho aqui, camada de desenho e altero para o primeiro plano, tá? Outra coisa, a rachura desse piso me está confundindo com as linhas do espelho da escada. Então o que que eu vou fazer? Vou selecionar esse piso, ó, e vou dar um HH. Isolei temporariamente esse piso, tá? Ficou mais limpo aqui para trabalhar. Olha que facilidade que é trabalhar com Revit.
Agora, essa escada nós vamos desenhar por croquis. É uma outra maneira, só que agora a gente vai fazer direto no projeto, tá? Eu fiz a escada reta, eu fiz a escada com patamar utilizando a escada reta, eu desenho uma escada espiral, tá? Essa aqui é bem tranquilo de colocar, dá uma treinada aí, tá? Só que a gente vai utilizar agora, ó, criar croquis, tá? Olha que legal, dá para fazer várias formas de escada. Vamos lá. Quando eu seleciono criar croquis, ele me habilita, eu tenho que lembrar do tipo, tá? Qual o tipo que eu escolhi? Qual que é a propriedade? Eu escolhi a monolítica, tá? E aqui eu vou. Nós temos três opções, ó. Os limites do croquis, tá? Os espelhos e o caminho da escada. Então eu posso usar ó, essas ferramentas de desenho. Selecionar linhas, mas eu vou usar a linha, tá? Eu quero colocar bem aqui no cantinho. Esse aqui é uma linha verde, ó. Ela vai falando sobre os degraus. Eu vou colocar aqui, vou fazer o contorno da parede e vou vir até aqui. Só que aqui eu também vou fazer essa divisão do limite, tá? Vou virar, vou chegar até o final, ok? O que está faltando? Então eu tenho os limites, ok? Está faltando os espelhos. Então vou selecionar o espelho, vou selecionar a linha e vou desenhar um espelho. Notem ó, que eu passei essa linha, vou consertar aqui antes, tá? Para não ficar torto. Então eu venho aqui, seleciono, opa, seleciono o espelho, tá? Seleciono a linha, notem que o espelho é preto, ó. Venho aqui, seleciono, venho aqui. Tem um jeito mais fácil. Vou selecionar linhas, vou mudar de ferramenta, ó. Selecionar linhas, vou colocar um deslocamento que eu sei que é de 28 centímetros, tá? E vou selecionar aqui, ó. Ele fez um pontilhado na próxima linha. Olha lá, cuidado com o pontilhado, pode estar na linha da frente ou na linha de trás. Então observa bem onde o pontilhado ficou. E vou terminar esse lado. Ainda com a ferramenta de espelho ligada, eu vou selecionar linha, tá? E vou preencher até o limite. Notem, ó, que quando eu fiz essa aqui, ó, vou deletar, tá? Estava ligado no deslocamento. Ela mudou, mas agora não está mais. Vou colocar o espelho, vou selecionar a linha e vou desenhar aqui o limite do espelho. De novo, vou trocar para selecionar linhas, vou colocar o deslocamento de 28 e vou ver, opa, e ela mudou aqui, ó. Tem que tomar cuidado que ela muda, tá? Então seleciona a linha, seleciona o espelho e bota o deslocamento de 28. Tá vendo que ela mudou aqui, ó? Agora vai dar certo. Isso. Porque às vezes muda ali, então tem que tomar cuidado. Se a linha é verde ou se a linha é preta. Se a linha é preta é espelho, se a linha é verde é o limite. Aí vai dar errado, tá? Então, ó, limite verde, espelhos pretos e o caminho da escada. Olha que legal. Bem fácil. Clica aqui e a gente faz o contorninho como se a gente estivesse subindo a escada. Aqui é o sentido que a escada vai ter, tá? Claro que depois eu consigo alterar o sentido, mas vou concluir o modo de edição e vou finalizar. Essa escala, ela criou guarda-corpo, aqui linha do guarda-corpo, eu vou deletar o guarda-corpo, tá? Aqui não vai ter guarda-corpo. Ó, ela terminou certinho na altura desejada, tá? E aqui no térreo eu vou criar uma parede, arquitetura, parede. Vou pegar a parede básica de 150 mesmo. Para quem não tem a parede de 150, ó, você vai ter de 200.
edita o tipo, duplica, coloca aqui, ó, 150. Eu só não vou criar porque vai dar erro, que eu já tenho, tá? Esse nome, tá? Depois vem aqui editar estrutura e altera para 15 centímetros, tá? Só fazer isso, aí você vai ter a parede de 15, que é essa aqui. Vou selecionar aqui, ó, pelo limite central, ó, e vou desenhar a parede. Olha só. Ah, professor, minha escada não tem piso. Editar o tipo. Nós não criamos o exemplo 3 aqui, ó. Ele já tinha um piso. Só que ele também tem um espelho, ó. O que a gente vai ter que fazer? Selecionar esse tipo de escala, seleciona a escada e finalizar com o espelho a gente vai tirar. Ok? Olha que bonito. Então, nossa escada já tem um piso, tá? Nosso caso aqui é um piso de granito. A gente por realista. Tinha sombreado, assim ficou muito pesado. Então tá. A gente viu esse item que é muito importante aqui no Revit, né? Mas não é tão difícil. O que tem que fazer? A gente tem que treinar, tá? Então assiste a aula. Sempre que for alterar algum tipo, a gente tem que alterar, né? Duplicar, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, aqui no corte, eu preciso pegar a laje, tá? Vamos aqui, corte 4. Eu vou selecionar a laje. Ó, a nossa laje, lembra que ela é deslocada 5 centímetros, tá bom? E eu vou vir aqui usar essa ferramenta, ó, copiar para a área de transferência. Vou aqui na colar que é ao lado, selecionar essa seta e vou colar aliada com os níveis selecionados. Só que nesse caso, eu só vou colar no nível 1, tá? No pavio 1, ok? Colei. Ó. Por que que a escada, desculpa, por que que a laje, a parede atravessou a laje? Porque nossa laje está deslocada 5 centímetros. Mas por que está 5 centímetros? Porque aqui nesse vão, ó, nesse vãozinho, o que que vai ter? O piso acabado, tá? Então a gente vai ter esse espacinho entre a laje e o nível, a gente vai ter o piso acabado. Então por isso que a nossa laje, ela é de 15, mas ela tá com deslocamento aqui, ó, de menos 0,05, ok? Vou ocultar esse DWG, fica mais limpo, tá? Sombreado, olha só como que já mudou. Inclusive o piso está aqui, ó, tá? Aqui temos a laje e o piso. E aqui em cima, ó, temos a laje, tá? Mas ainda não temos o piso aqui, superior, tá? Aquilo ali é a parede que está lá, tá? Então, a parede atravessou a laje, a gente vai ter que consertar isso, tá? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar uma mãe aqui. Nós vamos criar uma tabela, tá? Se eu vim aqui em vista, tabelas, tabela de quantidade, e vim escolher paredes, tá? A gente vai escolher a categoria da família, ó, de paredes, tá? Categoria paredes. Aqui a fase é construção nova mesmo, tá? E vou dar OK. Aqui eu vou escolher os parâmetros que eu quero na minha parede, tá? Eu quero o quê? Primeiro, família e o tipo, tá? Porque vai ter o nome da parede, o tipo da parede. Depois, eu quero
o deslocamento, deixa eu achar ele aqui, deslocamento da base e deslocamento superior, que são nesses parâmetros na tabela que eu vou controlar as alturas daquelas paredes. Eu posso ainda, porque notem que os parâmetros de parede não têm nível. Por quê? Porque ele tem a restrição da base, que é o nível que ele vai estar, e a restrição superior. Então a gente consegue visualizar onde essa parede está conectada. Temos volume e eu quero a área da parede. Ok. Então a gente vai criar uma tabela. Olha só. Ah, ficou tudo bagunçado. Vamos ajustar essa tabela. Aqui tem a área da parede, tá? Aqui tem o deslocamento, tá tudo zero. Algumas têm deslocamento, tá? Aqui restrição, aonde ela está. Então a gente pode filtrar, pode organizar melhor essa tabela. Aonde? Quando você está na tabela, as propriedades aqui são da tabela. Lembra que eu disse que o Revit ele é repetitivo? Então fica fácil. Se eu estou em paredes, propriedade parede. Se eu estou em piso, propriedade piso. Se eu estou em tabela, propriedade tabela. Então a gente vai alterar aqui, ó. Eu posso voltar nos campos, tá? E aqui tem essa abinha, é a mesma abinha que está aqui, ó, tá? Ó, filtro, classificar, tá? Filtro, formatação e aparência. Aqui a gente controla a nossa tabela, tá? Eu vou classificar, por exemplo, por família e tipo e vou pedir para pular uma linha, ok? Olha só, então ela pegou o quê? Parede básica de 150, parede genérica de 200, tá? Ah, tá bom. Tem como eu colocar outro filtro aqui? Vamos colocar por restrição da base. O que acontece? Olha o que ela fez. Primeiro ela colocou a família e o tipo e depois restrição da base. Ela separou. Como essa parede é única, ela só está no térreo. Mas esses outros tipos aqui, ó, essa está no subsolo, essa está no térreo, tá? Quando a gente inserir as paredes no pavilhão, vai ter parede no pavilhão. Então, olha só como que já melhorou a tabela. Mas por que que eu estou fazendo isso? Tem um motivo? Tem. Ó, essas paredes aqui, ó, vocês concordam que a restrição superior delas eu vou ter que abaixar? Na verdade, de todas essas paredes aqui, ó, a restrição superior. Tá? Então, eu vou vir aqui na tabela. Vou vir aqui, ó. Desculpa que eu falei errado, tá? É deslocamento, tá? Deslocamento da base, deslocamento superior. De qual parede que eu vou mudar? Das paredes que estão no térreo, tá? Essas paredes aqui, ó. Então eu vou vir aqui e aqui, ó. Quanto que eu tenho que deslocar? Tá, vamos ver. Estou aqui no térreo, tá? Vou vir aqui no corte. Ó, a altura do nível até a face inferior da laje é de 20, tá? Então essa parede, ó, ela vai ter que descer até aqui. Olha aqui, ó, deslocamento superior, menos 0,2. Só que eu não vou ficar vindo aqui puxar todas as paredes, depois eu não estou vendo todas. O que que eu faço? Eu venho na tabela. Aquela que eu alterei, ó, já está aqui, ó. Posso copiar aqui para ficar mais fácil. E vim aqui, ó, Ctrl V. Olha que legal. Todas que estão no térreo, tá? Ctrl V. E as vitrine também, tá? Cara, então a tabela ela é útil, não só para quantificar,
Ó, temos todas as áreas de paredes aqui, ó. Por isso que a gente consegue quantificar material. Consigo somar, consigo fazer bastante coisa, tá? Ah, essa aqui que a gente não alterou, né? Essa aqui a gente pode alterar aqui na propriedade, ó. Deslocamento inferior menos ponto 2, tá? Ó. Ai, professor, tem uma coisa errada aqui. Olha só como que ficou perfeito, tá? Olha só. Só que tem mais uma coisa ainda. Por exemplo, aqui no corte, essas paredes, elas não podem terminar aqui no nível, ó. Senão vai ficar um espaço vazio. Na verdade, a parede ela vai iniciar na laje, tá? E qual que é o deslocamento dessa base? É menos 0,05, 5 centímetros. Então, as paredes que estão no térreo vão ter que descer até a laje. Então, eu vou vir na tabela. Ó, todas as paredes que estão no térreo terão esse deslocamento. Menos as paredes de cortina. Eu vou mostrar. Ó, está ok. Porque a parede de cortina ela está sobre a nossa soleira, nosso piso de granito, tá? Ela não vai ter o deslocamento, tá? Mas as paredes elas vão ter esse deslocamento, tá? Olha só que bonito. Essas paredes internas aqui, ó, todas vão ter esse mesmo deslocamento, tá? Da base. Ok? Professor, tá faltando um furo aqui, ó. Cara, como que a gente vai fazer esse furo? Aqui no térreo, na verdade, a gente vai vir no PAV 1, tá? Ó, se eu selecionar piso, ele tá no PAV 1, tá? E tem uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Eu vou falar depois, tá? Eu vou continuar e vou mostrar por que que a gente vai fazer essa alteração depois na modelagem, para ficar uma modelagem bonita, caprichadinho. Aqui no PAV 1, nós temos a laje, certo? Por que que eu não estou vendo a laje? Alguém? Porque a laje está deslocada 5 centímetros. Nós temos aqui a propriedade da vista. Deslocamento inferior está, vamos colocar menos 0,05. Eu vou conseguir ver aquela laje. Então é muito importante entender esse parâmetro da faixa da vista. Aqui a gente controla a visibilidade, ó. Por exemplo, ó, aqui é a faixa principal inferior, tá? Que é essa faixa ali. A profundidade da vista é essa aqui, tá? Então a gente controla essa visualização. Ó, o corte é o 2, ó, que está 1,20. O topo está em 2,3, tá? 2,30. Mas professor, ó, não estou vendo o piso. Estou vendo o piso lá embaixo. Por quê? Porque aqui na propriedade da vista tem um parâmetro chamado subjacência, tá? A gente habilitou para visualizar o térreo. A gente está vendo o térreo, então eu vou botar nenhum. Pronto, ele já vai ver o piso, tá? E o que acontece? Está faltando o buraco da laje para a escada. Vou fazer o recorte aqui, ó, até aqui na parede, tá? Eu vou finalizar. Opa, continuar. Até aqui, ó, desculpa. Até aqui na escada, tá? Deseja anexar?
A gente vai colocar não, não anexar. Ok. Vamos olhar aqui. Olha lá. A laje aqui, ó, faceou a parede, tá? Temos a parede, ó. Tá. Ah, professor, mas não chegou até o fim. Por que não chegou? Porque aqui vai encaixar o piso arquitetônico, que é aqueles 5 centímetros. E essa laje está deslocada, tá? Essa parede aqui, ó, ela vai terminar aqui mesmo. Ou a gente vem aqui, ó, pega a face da laje. Agora ficou certo, né? A única diferença que temos aqui é que aqui vai ter o piso arquitetônico que vai ficar igualado, tá? Olha só. Tá, o que nós vamos fazer agora, tá? A gente precisa importar o DWG. Antes eu estava no 3D, né? Eu vim aqui para o Pavio 1, vim aqui inserir, importar CAD, abri a janelinha aqui, ó, né? Formatos CAD. Aqui em plantas DWG nós temos, ó, a planta do apartamento, tá? Vamos selecionar esse apenas na vista atual, tá? Autodetectar, apenas na vista atual, autodetectar, tá? Da origem do centro, ó, centro para o centro, abrir. Olha ele aqui, tá? Eu vou selecionar ele e vou vir aqui com a ferramenta mover, vou pegar esse ponto de referência que eu conheço e vou colocar aqui, ó, nesse ponto de referência da laje. O DWG continua selecionado, ó. Ele está no plano de fundo. O que eu vou fazer? Primeiro plano, aplicar. Pronto, temos aqui, ó. Eu vou colocar aqui em estilo visual oculta, tá? Fica melhor para visualizar. O que nós vamos fazer agora, cara? Nós vamos fazer essas paredes, tá? Então vamos lá. Só mais uma coisinha. Vou selecionar o DWG aqui, ó. Quando eu passo o mouse, ó, DWG selecionado e vou selecionar o fixar, tá? Para quê? Para que quando eu for fazer algum movimento com esse DWG, eu não consigo tirar ele do lugar, tá bom? Tá. Aqui, que tipo de parede a gente vai usar aqui? Arquitetura, parede, parede arquitetônica, tá? Nós vamos usar, ó, notem, ó, aqui vai ser pintura externa e pintura interna, né? Pintura externa, aqui, certo? Nesses espaços de shaft não vai ter material, a gente vai tomar esse cuidado. E nós vamos fazer esse contorno aqui. Nós não vamos fazer aqui, tá? Porque depois eu vou ensinar como espelhar daqui para cá, tá bom? Então vamos fazer. Eu disse que vamos pegar a parede, parede do tipo pintura, pintura, tá? Essa aqui, ela tem no tipo dela o lado externo, que é pintura acrílica, e o lado interno é pintura PVA, tá? PVA e acrílica, ok? Ó, eu vou deixar conectado até o PAV 2, tá? Eu posso usar a linha central ou a linha externa. Eu vou pela linha externa e vou desenhar a parede, tá? Aqui, contornar aqui. Parar aqui, ó. Agora eu começo daqui para lá. Finalizar aqui.
Pronto. Olha só. Como que ficou o modelo, tá? Desse jeito. Ó, notem que temos um espaço, tá? Que é o do piso, o deslocamento. Essas paredes aqui, ó, essa, que estão no PAV 1, tá? Se eu for lá na tabela e vir aqui, ó, PAV 1, selecionar todas aqui, ó, e vir aqui no 3D, todas estão selecionadas, ó. Vocês notaram que eu selecionei aqui na tabela. Lá, a princípio, eu vou deslocar menos 5, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Só as do pavilhão. Ok. Só que notem, ó, que tem a laje marcando. Eu não quero que fique com esse acabamento. Porque geralmente em projetos, a representação do pilar, ele é sempre 1,5 cm dessa borda. É como se eu tivesse o pilar aqui, ó. Deixa eu pegar ver se eu tenho o pilar. Não tenho o tipo aqui, mas vou desenhar um aqui, tá? Vou pegar uma linha, vou anotar, linha, retângulo, deslocamento de 15, para dentro, ó. Vamos supor, tá? Que eu tenho um pilar aqui, ó. Então essa distância, ó, no projeto é considerado reboco, que é 1,5 cm a representação. Porque nós temos o pilar aqui, mas nós temos o... E a laje, ela faceia o pilar, né? Então o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai selecionar a laje aqui, ó, no PAV 1, e vamos dar 2 cliques. Ó, vou pegar ela aqui, ó. Deixa eu ocultar a parede aqui rapidinho. Vou pegar a laje, ó. Olha o que eu vou fazer, tá? A laje está contornando tudo. Eu quero que essa laje, que esse perímetro dela, desloque 1,5 cm para dentro. Como que eu vou fazer isso? Ó, se eu selecionar uma linha e dar um tab, ele já pega todo o contorno. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a ferramenta deslocamento. O deslocamento vai ser de 1,5 cm. Vou tirar o copiar. Vou selecionar a linha e vou dar um tab. Notem, ó, que deslocou 1,5 cm todo o perímetro da laje. Vou finalizar aqui, ó, não anexar, tá? Não vamos anexar. Ok? Vamos olhar. O que aconteceu? Ficou um vão, né, entre a laje, a parede do nível superior e a parede do nível inferior. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar essas paredes até encontrar essa aqui de baixo. Opa, que apertando o negócio errado. Tá? Ó, eu posso vir aqui, ó, deslocar até encontrar, ó. Olha só o que aconteceu, tá? Só que como que eu vou fazer isso? Eu vou vir na tabela, que é muito mais fácil. Pavio 1, todo esse contorno do pavio 1, eu vou colocar ponto 2. Ó, vou copiar ele agora. Pavio 1, cadê o ponto 2 aqui para eu copiar ele? Ponto 2. Aqui, ó, ela subiu, deixa eu copiar aqui, ó. Ctrl C, pavio 1, ponto 2.
Ela colocou na sequência que tem um deslocamento menor, ó. Ela filtrou pelo deslocamento menor, mas não tem importância. Olha só, que legal, tá? Ó, então não tem mais aquela marcação da laje. Fica uma modelagem bem mais bonita, tá? Uma coisa legal é aqui, ó, fica essa marca aqui. Como que tira essa marca? Você vem aqui, ó, modificar, unir, unir geometria. Você seleciona uma parede e a de cima. Olha só, a parede de baixo e a parede de cima. Parede de baixo e a parede de cima. Essa. Essa com essa. E tem que ter o mesmo material, tá? Então o que tem que olhar? Lembra que eu disse que quando a seta está para o lado de fora, é o lado externo da parede, tá? Aqui está correto, né? Eu desenho já do lado correto, ok? Então eu consigo unir, ó. Unir a geometria. Ó, tá? Aqui é essa com essa, ó. Olha lá, tá? Ah, outro detalhe aqui, ó, que eu disse. Notem que não temos o acabamento nessa face, tá? Aqui tá branquinho, aqui, ó, tá cinza. Por quê? Se eu selecionar esse tipo de parede, eu vim aqui editar o tipo e eu pedir que essa parede, esse parâmetro, ó, virar nas extremidades, eu posso escolher, ó, o exterior, por exemplo, ela vai virar com o material do exterior para fora. E pronto, ó. Consigo até unir agora a geometria com essa. Então, já está unido com aquela, tá? E aqui ficou um risquinho ainda, certo? Ó, essa parede eu consigo fazer o quê? Tem um botão manipulação de estilo de linha. Eu venho aqui, ó, linha invisível e ainda eu arranco aquela linha. Pronto. Ficou perfeito, ó. Nosso predinho. Ok? Olha aqui, ó. De novo. Vamos tentar unir aqui para ver. Essa parede com essa. Olha lá. Tá? Ok. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho que criar uma parede que tenha acabamento do lado interno, mas não tem acabamento do lado externo e acabamento do lado interno não vai ter. Então eu vou vir aqui, ó, em arquitetura, parede. Vou pegar essa parede aqui, ó, interna, que ela tem. O que que ela tem? Ela tem pintura dos dois lados, pintura de PVA. Só que esse lado não vai ter nada, então eu vou ter que duplicar. Então eu vou duplicar, ela só vai ter pintura de um lado, ó. Não é pintura, pintura, então vai ser só pintura. Ela continua sendo interna, mas ela só vai ter uma pintura, tá? Ok? Eu vou editar o tipo e aqui, ó, eu vou excluir o lado interno desse material. Ok, ok. Essa parede, ó, eu escolhi a face do acabamento externo. Só que quando eu vou desenhar, ela está para o outro lado. Eu aperto o espaço, ela muda para dentro, tá? Só que essa parede só vai até aqui, ok? E aqui a mesma coisa, ó. Apertar o espaço, essa parede vai até aqui, tá? E aqui a gente vai unir essas duas. Ó, aqui no 3D, porque ó que legal. No shaft eu não vou ter material de pintura. E aqui, ó, eu tenho material de acabamento, tá?
Essa parede aqui, como ela está interna, o deslocamento dela da base é menos 0,05, tá? Só da externa que é 20, porque ela tem que descer aqui, ó, para tampar a laje, tá? Ó, ela desce até a base da laje, ó, o acabamento, olha que legal. É como se fosse o reboco, ó, tá? E essas paredes aqui, ó, desculpa, aqui, essa parede externa eu vou ter que duplicar, tá? Por quê? Esse pedacinho também não vai ter material, correto? E aqui ainda, ó, esse pedaço aqui ó, vai ser parede, pintura, mais pintura, pintura aqui, ó, interna. Vou dar um espaço, vou terminar aqui, tá? Aqui no 3D dá para ver, ó, que elas estão flutuando. Essa aqui, elas vão terminar, ó, em menos 0,05, tá? Ok? Essas aqui, e essa aqui, ó, e essa aqui é 0,5 também, menos 0,05. A gente mudou lá, né? Mas alguma coisa a gente tem que alterar. Aqui também, ó. Aqui e aqui, ó. Elas estão internas aqui dentro. Aqui dentro não vai, né? Não está cobrindo a laje. Então a gente vai pôr deslocamento correto, tá? Essa aqui está correto, essa está correto. Essa tem que ser 20, tá? Essa aqui é 20. E essa aqui, ó. Essa aqui, ela vai ser 20 nesse pedaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no passo 1 e vou usar essa ferramenta, ó, dividir elementos SL, tá? Vou vir aqui e vou dividir. Então, essa parede, até aqui ela é de um tipo e aqui ela é de outro, tá? Opa, deixa eu fazer de novo. Até aqui ela é de um tipo. E aqui ela é interna, pintura, pintura, só que interna, tá? Porque aqui a gente está dentro. E ela vai ter um deslocamento de menos 0,05, tá? Então eu consertei, tá? Ó, essa aqui não tem parede ali, tá? Eu vou alinhar aqui, ó. Ok? E ok. Aqui é um tipo de parede que é outro, tá? Essa aqui ela vai descer para fazer aquela cobertura. E essa aqui ela vai ficar em cima da laje, tá? Perfeito, ó. Nossa modelagem. Vamos só ajustar ali, tá? O que que eu preciso aqui ainda, ó? Eu preciso que essa parede pintura, pintura externa, eu vou renomear aqui, ó, para ficar melhor para entender, tá? Dá um tracinho externo, tá? De 20. Essa pintura, pintura externa aqui, ó, eu vou duplicar e vou deixar só pintura, tá bom? Vou tirar isso aqui, ó. Vai ficar, por que pintura? Porque ela vai ter pintura só de um lado, tá? Vou tirar esse 2, vou editar o tipo e vou excluir esses lados aqui. Ok, ok, tá? Só que trocou tudo. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui até onde eu preciso. Dividir, vou puxar, eu vou ter que separar ela. Essa aqui vai voltar ao normal, tá? Ela era pintura, pintura externa, tá? Essa aqui vai ser um pouco mais fina. Eu vou conectá-la de volta. Olha só. Então nós temos, ó, pintura, pintura externa. Essa aqui e essa aqui vai ter que trocar. Pintura, pintura, só pintura externa. Qual que é? Pintura, essa aqui. Olha lá. Vocês concordam? Não pode ter material aqui dentro de acabamento?
ficou perfeito. O que faltou? Essas divisões, tá? Essas divisões, ela não tem material nenhum em ambos os lados. O que eu vou fazer? É só o tijolo, tá? Só alvenaria. Então, eu vou editar o tipo aqui, eu vou escolher essa pintura aqui, ó, de 20. Vou editar o tipo. Aqui vai ser parede. Vou duplicar. Parede de alvenaria 14. 14. 20. Tá? Vou vir editar o tipo. Eu vou excluir tudo agora. E vou deixar somente o tijolo, a estrutura. Ok. Vou desenhar, ó, daqui. Opa, que eu peguei. Eu vou pegar centralizado agora, tá? Fechou. Ela tem essa diferença porque a parede agora é menor, tá? A gente toma esse cuidado. Aqui, ó, eu vou alinhar essa com essa. Ó, tem uma parede pequena. Vou puxar ela um pouco, tá? Essa aqui também não tem acabamento. Essa aqui eu tirar, ó. Posso alinhar. E essa aqui, vou puxar para cá. Então eu vou fazer, ó, essa com essa, tá? Aqui é só união de paredes, tá? Eu alinhei essa face com essa. Vou puxar aqui, ó, para ela unir. E eu alinhei essa face com essa. E vou puxar para unir. Olha só como que ficou, tá? Essa aqui, ó, ela tem acabamento em cima porque a gente alterou aqui, tá? Virar nas extremidades. Aí ela pega o material em todas as faces, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Então, aqui termina a aula de sábado, tá?